qual é o lado ruim dessa execução civil da sentença penal condenatória? Meus amigos, o lado ruim é exatamente o tempo de espera. O tempo de espera. Lembra quando mesmo a vítima pode ajuizar essa execução civil da sentença penal condenatória? Quando que a vítima vai poder ajuizar essa execução? Quando? Depois de transitada em julgada a sentença penal condenatória. Só depois que acabar o processo penal. E aí eu pergunto a vocês, mas quanto tempo demora? Quanto tempo demora para transitar em julgada a sentença penal condenatória? Isso depende muito, né, meus amigos? Depende da quantidade de recursos utilizados. Direi para vocês que na mão de um bom advogado, que recorre, que se utiliza de todos os recursos e vai até a Suprema Corte, vai até o STF, vai demorar uns 10 anos. Vai demorar uns 10 anos. E aí eu pergunto a vocês, será que dá para a vítima esperar tudo isso para só depois executar a sentença penal condenatória? E o que é pior, depois de tanto tempo, corre o risco do crime prescrever. E aí extinguir a punibilidade, a vítima não vai ter sentença condenatória, a vítima não vai ter nada. Esse é o lado ruim da execução civil da sentença penal condenatória, esse tempo de espera. E quem eu posso executar, hein? Eu fui vítima de um crime, o criminoso já foi condenado, vamos dar um exemplo? Imaginem que um motorista de ônibus embriagado me atropela. E por esse crime de lesão corporal culposa no trânsito, ele recebe lá uma pena. Foi condenado por sentença transitada em julgado. O motorista de ônibus foi condenado criminalmente. Pergunto a vocês, quem eu posso executar? Contra quem eu posso executar essa sentença? Veja, segundo a Constituição, eu posso executar o motorista, portanto posso executar civilmente o autor da infração penal, posso executar o motorista, quem mais? Posso executar também os herdeiros, eu posso executar os herdeiros daquele motorista, se ele morreu. Alguém poderia perguntar, Flávio, mas eu posso executar os herdeiros? Mas a Constituição não diz que a pena não passa da figura do criminoso? Não, realmente a pena não passa, mas o dever de reparar o dano, sim. O dever de reparar o dano se transmite aos herdeiros, no limite da herança recebida. Lembre-se disso, está lá na Constituição Federal, está no artigo 5º. Portanto, a pena não passa da pessoa do condenado, mas o dever de reparar o dano, sim, ele se transmite aos herdeiros no limite da herança recebida. Então, em resumo, quem eu posso executar? Posso executar o criminoso, posso executar os seus herdeiros no limite da herança recebida, e aí eu pergunto a vocês, posso executar o responsável civil? Nesse caso aí, motorista de ônibus embriagado que me atropela, é condenado criminalmente, eu posso executar essa sentença penal condenatória contra a empresa de ônibus? Posso executar a empresa de ônibus? Não, meus amigos. Eu não posso executar civilmente a empresa de ônibus. E por que não? Porque, na verdade, quem foi condenado criminalmente foi o motorista. A empresa de ônibus não participou do processo penal. Se eu executar aquela sentença penal condenatória contra a empresa de ônibus, estarei ferindo a ampla defesa. Estarei ferindo o contraditório, que é um princípio constitucional que vale para o processo penal e para o processo civil. Em resumo, a execução civil recai contra o condenado ou seus herdeiros. Não recai contra o responsável civil. Tudo bem? Falei de execução civil da sentença penal condenatória. A primeira forma através da qual a vítima pode pleitear a reparação do dano. Mas não é a única. Outra forma que a vítima tem, outra ação que a vítima tem em suas mãos para pleitear a reparação do dano é a ação civil ex delicto. Ação civil ex delicto. E o que é isso, meus amigos? O que é ação civil ex delicto? Fácil. Ação civil ex delicto é uma ação de conhecimento. É uma ação na qual serão discutidos todos os fatos e todo o direito relacionado àquela infração penal. Em resumo,
produziremos todas as provas, ouviremos todas as testemunhas, provas testemunhais, tudo será feito será feita uma instrução. É um processo de conhecimento. Essa é a ação civil ex delicto. E quais são as diferenças entre essa ação civil ex delicto, essa ação de conhecimento, e a execução civil da sentença penal condenatória? Há várias diferenças. Primeira diferença, meus amigos, inegavelmente é o tempo, a demora desse processo. É um processo mais lento. No primeiro, basta executar civilmente a sentença penal condenatória, não discute prova, não discute nada. Agora, nessa segunda ação, aí é bem diferente, né? É um processo de conhecimento. Teremos instrução, teremos debates, teremos sentença. É realmente diferente, é uma ação mais demorada. Outra diferença importante, hein, dessa ação civil ex delicto, diferentemente da execução civil, contra quem eu posso ajuizar essa ação civil ex delicto? Veja só, posso ajuizar contra o criminoso. Então, ação civil ex delicto, eu posso ajuizar contra o criminoso. Posso ajuizar contra os seus herdeiros. Como eu disse para vocês, os herdeiros também são responsáveis pelo dever de reparar o dano no limite da herança recebida. E aí a diferença. Eu posso ajuizar essa ação civil ex delicto contra o responsável civil. Contra o responsável civil. Por exemplo, naquele caso do motorista de ônibus que atropelou a vítima, é possível processar a empresa de ônibus. Não através da execução civil da sentença penal, mas através da ação civil ex delicto. Porque aí nessa ação, a empresa de ônibus terá a possibilidade de se defender. Nesse caso, a empresa de ônibus terá a possibilidade de dizer que a culpa foi exclusiva da vítima. Por exemplo, é uma defesa bastante oportuna para a empresa de ônibus. Deu para ver a diferença? Então, a ação civil ex delicto é uma ação de conhecimento, é uma ação mais lenta, em que haverá toda a instrução. É uma ação que pode ser ajuizada contra o criminoso, seus herdeiros e também o responsável civil. E aí vem a pergunta mais importante. Mas, ô Flávio, se a ação civil ex delicto é uma ação mais lenta, mais difícil de ser conduzida, quando que a vítima de um crime vai optar por essa ação civil ex delicto? Quando a vítima vai optar por essa ação? São várias as hipóteses, e eu digo para vocês. Primeira hipótese. Imagine que eu sou vítima de um crime, vou até a delegacia de polícia, é instaurado um inquérito policial, mas vamos imaginar que isso não vai para frente. Vamos imaginar que aquele inquérito policial foi arquivado e não deu ensejo a uma ação penal? Não deu ensejo? Ora, pensa comigo. Se não deu ensejo a uma ação penal, eu não terei sentença penal condenatória para executar. Não é verdade? Portanto, diante desse cenário, não tenho escolha. Tenho que ajuizar ação civil ex delicto. Outro exemplo. Imagine que houve aí, por qualquer razão, houve a extinção da punibilidade. Imagine, por exemplo, que o crime prescreveu. Se o crime prescreveu, imagine diante de tantos recursos e recursos interpostos pelo advogado de defesa, imagine que o crime prescreveu. Se o crime prescreveu, eu não terei sentença penal condenatória para executar, não é verdade? E se eu não posso executar a sentença penal condenatória, porque essa não existe, eu não tenho escolha. Portanto, tenho que ajuizar a ação civil ex delicto. E agora, meus amigos, vem a hipótese mais importante. Vamos imaginar que o réu foi absolvido criminalmente. Imaginem, o réu foi absolvido criminalmente. Eu faço a vocês uma pergunta. O réu foi absolvido criminalmente. Eu posso ajuizar uma ação civil ex delicto contra ele? Será que eu posso? Via de regra, sim. Via de regra, mesmo sendo absolvido criminalmente, eu posso ajuizar contra ele uma ação civil ex delicto. Sabe por quê? Porque no Brasil, assim como também nos Estados Unidos, é adotado o sistema da independência. Responsabilidade penal e responsabilidade civil são independentes. Portanto, meus amigos, os processos também são independentes. O processo penal e o processo civil tramitam de forma independente. Mas cuidado, essa independência não é uma independência absoluta. Trata-se de uma independência ou de uma separação mitigada.